São exatamente 2 horas no Acre. Você que ligou a televisão agora, o assunto no programa de hoje é exclusivamente tratar de saúde pública. Eu estou aqui com o presidente da Fundação Hospitalar do Acre, o João Paulo, e também com o médico infectologista Thor Dantas. O espírito da coisa aqui, a prioridade do assunto a ser debatido, é a presença da Fiocruz no Acre. Isso é o que nos motiva aqui, de certa maneira. A prioridade do debate aqui é esse, né? A prioridade é essa, perdão. E o Thor Dantas é um médico infectologista que foi uma figura importante nesse processo, e o João Paulo percebeu a importância e tomou a decisão junto com o governo do estado do Acre, não é? Junto com o gabinete civil do governo do estado do Acre. Eu quero fazer uma pergunta para o Thor, antes de abrir aqui para os participantes pela internet. Thor, a Fiocruz, você lembrou, é um dos destaques, né? É quase que sinônimo de Fiocruz, desenvolvimento de vacinas e etc. Fármacos também. Existe, a presença da Fiocruz aqui acende uma luz de esperança para que o Acre finalmente possa ter criação de remédios. Nós podemos ter aqui descoberta de fármacos, remédios, isso é real? Sem dúvida, isso é uma das competências que a Fiocruz tem, através de uma das suas unidades de produção de medicamentos e de vacinas. E você sabe que a grande maioria dos medicamentos em uso na medicina, até pouco tempo, vinham todos da natureza. Eram todas observações de plantas, de venenos, etc., que eram trazidos para a prática clínica, estudados e incorporados. Tem um tempo que a medicina começa a fabricar remédios de uma forma um pouco diferente, que é já engenhando em laboratório o que ela quer. Ao invés de ela buscar na natureza e testar em laboratório, ela já tenta formar a molécula no próprio laboratório. Os tratamentos do HIV foram todos assim e os novos de hepatite são assim. Mas ainda tem muito remédio que é buscado na natureza dessa forma. E sem dúvida, a Amazônia é a maior biodiversidade do planeta, a quantidade de substâncias que existem de seres vivos é a maior do planeta. O Acre em especial? E o Acre em especial, nessa nossa região ocidental. Então tem muita molécula ativa farmacologicamente para ser encontrada, que pode ser usada para tratamento de infecção, para tratamento de câncer, etc. E sim, a Fiocruz é uma instituição que tem essa capacidade de fazer isso. Eu acho que essa é mais uma linha que você traz possível para os próximos anos, sim. O que eu vou perguntar agora pode parecer antipático, mas e o dinheirinho que pode surgir a partir disso? Como é que vai ficar? Vai ficar para a Fiocruz? Vai ficar para o estado do Acre? Porque, afinal de contas, o estado do Acre também está investindo nisso, não é? E as populações tradicionais que conversávamos aqui, como é que vai ser isso? Talvez eu esteja colocando a carroça na frente dos bois, mas isso é algo que a gente... Já que é possível desenvolver medicamentos, então a gente precisa discutir sobre isso também, né? Claro, eu não acho que é carroça na frente dos bois, não, porque é importante que tudo isso seja pactuado, né? A ciência ela tem uma característica muito própria, até porque você traz um elemento que muitas vezes é motivo de suspeição e de teorias conspiratórias comuns na internet, Sim, né? sim. Biopirataria e manipulação. A ciência ela tem uma característica muito clara, assim, que é a transparência do processo. Tudo em ciência é auditável, tudo é auditado por muitas pessoas. A ciência tem uma característica que ela tem que ser pública, você tem que publicizar o que você encontrou, então isso não vale de nada. Então, como ela é pública na essência, ela é auditada e minuciosamente na essência. Então, um projeto como esse, de descobrir novas moléculas na floresta, participando a comunidade tradicional, os pesquisadores da UFAC, e pesquisadores da Fiocruz, ele vai ter que ser pactuado. Quer dizer, se a gente encontrar essa molécula, de quem é essa molécula, quantos por cento fica com quem entra com quanto, quem entrou com dinheiro, quem entrou com conhecimento, tudo é pactuado. Então, isso é um aspecto, na verdade, importantíssimo, que não é agora que a gente vai falar sobre isso, mas assim que a gente estabelecer um projeto que vai ter como objetivo encontrar novas moléculas para determinada doença, isso vai estar nas linhas iniciais de qualquer acordo para determinar isso. Como estava nas linhas iniciais do projeto para o novo exame de hepatite delta, claramente, quem esse exame vai atender, o que a gente vai fazer com esse exame, qual é o objetivo dele? O objetivo desse exame que hoje a gente tem disponível é ser usado no Sistema Único de Saúde no Brasil inteiro.
e o SUS poder pagar por esse exame a preço SUS, a preço de custo, para quem fizer. Então o Acre pode ser um vendedor Acre Rondônia, desse exame para o Sistema Único de Saúde. Olha só que bacana. Isso é o que está Isso é uma perspectiva muito importante. João Paulo, hoje, a Universidade Federal do Acre ter uma escola de medicina, isso foi uma decisão política. Uma decisão política que teve a participação importante do mandato do então senador Tião Viana e gabinete do governo do Acre, gabinete civil. Estou lembrando isso por quê? Porque um cenário como esse, com a Fiocruz aqui, eu imagino que o governo do estado esteja pensando, bater na porta do Ministério da Educação e dizer assim: ei, Ministério, precisa abrir uma escola de farmácia bioquímica na nossa Universidade Federal do Acre. Como é que está isso na agenda de vocês? Na realidade, Itan, quando em julho de 2022 nós concluímos o estudo financeiro junto com a Fundação Merrier para agregar à estrutura oficial da Fundacre o laboratório, foi uma decisão de governo, foi uma decisão política. O governador Gladson, na época, disse: não, eu assino o termo, foi assinado por mim, por ele e pelos representantes legais da Fundação Merrier no Brasil que estavam. Foi naquele ato mesmo do lançamento dos mutirões de cirurgias em julho do ano passado. Aquele mesmo ato nós assinamos e validamos, passou pela Procuradoria do Estado, teve toda uma análise jurídica, para anexar o laboratório à estrutura da Fundacre, como eu falei anteriormente. O que isso significa posterior? Significa que abriu várias portas. O grande exemplo é isso, nós estamos trazendo aqui no programa seu convite, de dizer que através da Fundação Merrier, através do trabalho tecnológico feito pela Fundação e do trabalho científico feito pelos nossos cientistas locais, como o Dr. Thor, e outros profissionais, como a própria universidade tem essa participação, abre um campo vasto para outras construções técnicas científicas. Não só a instalação futura, que hoje nós estamos trabalhando nesse espaço. A Fiocruz ela entra no Estado através da Fundação Merrier e da Fundacre, como construção de protocolos, como pesquisa e formação. Mas o nosso próximo passo agora, quero que nós conversarmos no Rio, que o nosso sonho é ter o escritório da Fiocruz instituído aqui. Porque os pesquisadores vão vir, os diretores vão vir, mas para uma construção dentro da nossa estrutura. E o nosso intuito é expandir, para poder de fato ter uma escola de formação, que o campo nós temos. Nosso intuito é que nem Rondônia, tem um escritório de formação dentro do campo que Rondônia oferta, como mestrado, doutorado, pós-graduação lato sensu. O nosso intuito é justamente essa. A grande notícia também que nós temos é que a Fundação Fiocruz já está trabalhando para 2024 vagas de mestrado para o Acre. Então isso para a gente é algo extremamente importante, sabe? E aí, como você bem colocou, a partir daí abre outros destaques para uma escola voltada... Perdão, eu falei só a Universidade Federal do Acre. Os meus colegas do IFAC devem estar com raiva de mim também. O IFAC também entra Isso, porque é todo o campo, né? Tanto as instituições privadas quanto as instituições públicas, né? A nível federal, elas constroem e ajudam a construir todo esse processo. Então a gente tem um apoio de múltiplas mãos. Nós temos um comitê técnico, né, doutor? É interessante nós falarmos do comitê técnico, que as decisões, não são tomadas pelo João Paulo. As decisões não são tomadas pela Fundação Merrier ou pela categoria médica. As decisões são tomadas por um colegiado, onde hoje a Fiocruz tem assento nesse colegiado. Então, todas as decisões daqui para frente vão ser tomadas de maneira colegiada. Eu tenho poder de voto e voz, como o doutor Thor, representante da infectologia, como médico dentro do colegiado, como a doutora que representa a Fiocruz, como o médico que representa a UFAC, como o que representa a Uninorte. Então, assim, todos têm poder técnico de voto e de fala para a construção científica. Vamos desenvolver um teste aqui para verificar o tratamento adequado para hanseníase. Né? Infelizmente, hanseníase é algo... Até outro dia eu vi você entrevistando o Elcio, que é um defensor, né, que está à frente do Morrão, um grande defensor da descentralização do tratamento da hanseníase. A gente discutia também lá no Rio sobre a hanseníase, a importância. Né? Inclusive, o próprio Mário Moreira, que é o presidente da Fiocruz, se colocou à disposição para englobar dentro do Merrier, aqui na Fundacre, outros testes com foco de pesquisa. Entre eles foi colocado, né, doutor Thor? O doutor Thor pode até falar depois dessa questão da própria hanseníase, que infelizmente a gente está identificando vários casos
né, em alguns municípios. E o Estado do Acre não faz as buscas ativas, Isso, o problema está... Isso. Então, assim, a gente, enquanto laboratório, a gente, enquanto pesquisa, quer trazer todo o arcabouço tecnológico necessário para interiorizar também isso, sabe, tanto? Porque a gente precisa que isso chegue na ponta. Não é algo que vai ficar dentro de um laboratório trancado em Rio Branco, no Acre. Não, o intuito é que a gente possa interiorizar as demandas que nós temos hoje. Mas de que forma? Isso é importante. Isso é um assunto que quem está assistindo a gente agora no interior já levantou a orelha, né? Como é que a Fiocruz pode estar no interior do Acre? De que forma? Olha só, eu vou te dar um exemplo, vou voltar na fala que é algo que tem me preocupado muito como profissional da saúde, hanseníase. Vou voltar novamente na hanseníase. Sendo a Madureira, tivemos um conhecimento técnico recentemente de casos que foram diagnosticados no município de Sena Madureira. O intuito é o quê? Que a gente possa também fazer o estudo territorial, com foco na pesquisa, mas diagnóstica também para tratamento. Por exemplo, nós temos a doutora Fátima, que é uma grande estudiosa da área, né, doutor Thor? Queria até mandar um abraço para ela. A doutora Fátima é uma grande estudiosa da área, professora da Universidade Federal do Acre, né, tem uma participação muito ativa dentro da Fundacre e também dentro do campo voltada a essa patologia. E o intuito é o quê? Tanto pesquisar para poder avançar e estudar o território e ver como está se comportando a doença no local, como também diagnosticar para tratar. O que a Fiocruz falou para nós? Nós podemos disponibilizar testes para o laboratório. Nós temos como disponibilizar os testes para vocês rodarem dentro do laboratório de vocês e nós fazemos uma pesquisa mais profunda para identificar como está se comportando dentro dos territórios. O que se comporta aqui em Sena Madureira pode não ser o mesmo comportamento de Tarauacá, como pode não ser o mesmo comportamento de Porto Acre. Então, o intuito disso também é que a gente possa ter o mapa situacional de algumas patologias ou algumas doenças que vão ser pontuadas por esse comitê técnico, como, por exemplo, o Dr. Tob deixou bem claro, a questão da hepatite delta, isso já é uma prioridade e é uma discussão técnica que vem sendo feita dentro da comissão técnica, dentro desse corpo técnico, mas nós vamos eleger outros pontos também com foco na pesquisa e no diagnóstico. Olha, no que se refere à hanseníase, então, o governo do estado do Acre já tem mais um instrumento para poder fazer a busca ativa, né? É mais um elemento. Eu vou fazer aqui a pergunta do Antônio de Carvalho, quero que o Thor responda após o intervalo. Boa tarde, Itaã, por favor, pergunte ao doutor Thor, olha para você ver como são as coisas, pergunte ao doutor Thor o que a Fiocruz fez em prol do UNACOM ou em benefício das pessoas que têm câncer, porque o que a gente sabe é que os pacientes continuam sem esperanças em relação a um tratamento real. O meu nome é Antônio de Carvalho. Você responde isso após o intervalo. Se o João Paulo quiser dar o aval dele também, pode. Vamos para o intervalo e já voltamos.